Há 2 meses que eu venho falando das 3 linhas de defesa. São 3 barreiras que o Lula teria que ultrapassar até chegar à rampa do Planalto. Essas 3 barreiras, eu usando a linguagem militar, passei a chamá-las de 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa, eu considerei os argumentos técnico-jurídicos do governo. A segunda linha de defesa, eu chamei as Forças Armadas. E a terceira linha de defesa, eu considerei o povo. Esse povo que ocupa a frente dos quartéis há praticamente 60 dias. Bom, eu dizia também que o Lula não conseguiria ultrapassar a primeira linha. Ele ficaria barrado na primeira linha. As 3 são intransponíveis. Então, ele não chegaria nem na segunda. E isso aconteceu. Ele encontra-se barrado nos argumentos técnicos jurídicos do governo. Mas, para entender melhor, temos que voltar antes do primeiro turno, quando a Justiça Eleitoral pediu o apoio das Forças Armadas para a segurança e fiscalização das eleições. Coisa normal, que todas as eleições acontecem. E o Exército sempre, quando disser Exército, entenda-se Forças Armadas. Isso sempre aconteceu. E quando ele atua nessa situação, o presidente decreta uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, para que o Exército possa agir como polícia, prendendo, entrando nas comunidades, enfim, aquelas ações de polícia fica garantido através da GLO, da garantia da lei e da ordem. E o presidente decretou essa GLO antes do primeiro turno. Ninguém deu bola, muito menos a justiça, achando que era coisa normal e não teria implicação nenhuma à frente. E aí entra a astúcia da equipe de governo, Bolsonaro e sua equipe. Eles são muito espertos. Eles agem, eles pensam muito à frente. Então, quando eles decretaram naquela ocasião a GLO, eles estavam criando a grande dificuldade que a Justiça Eleitoral e seus parceiros, que é o pessoal da esquerda, teriam à frente. Vou explicar. As Forças Armadas, agindo dentro da GLO, nessa atividade, é considerada uma atividade militar. E todo crime que aconteça numa atividade militar passa a ser crime militar. E o crime militar sai da esfera da justiça comum, da justiça eleitoral, ela vai para a justiça militar, Superior Tribunal Militar. Aí estava criada a grande dificuldade que o pessoal do TSE, STF, etc., teriam à frente. Bom, as Forças Armadas entraram, como eu falei, para a segurança e fiscalização das eleições. Quando ela foi impedida de ter acesso ao código-fonte, ela estava impedida de fiscalizar. Isso caracterizou um crime. A missão era fiscalizar, sem acesso ao código-fonte, caracterizado o crime, impedimento da fiscalização, crime militar.
E o governo continuou com as suas medidas técnico-jurídicas. Fez aquelas ações, preparou aquelas ações, reforçada com a equipe do Ives Gandra, e entrou na Justiça Eleitoral, que era a justiça apropriada para receber todas as denúncias, todas as ações referentes à eleição. E com um recurso, na segunda instância, ao STF. Isso foi feito e os dois tribunais não se manifestaram. Continuaram negando o acesso ao código-fonte. Ok? Bueno. Com isso, quando eles recorreram, numa terceira instância, recorreram ao Superior Tribunal Militar, eles fizeram porque consideraram um crime de lesa pátria, uma possível fraude, e que o TSE e o STF não se manifestavam. Então esgotaram os recursos naquela esfera. Passaram para a esfera militar. Importantíssimo. Chegada a época da diplomação do Lula. O que seria diplomação? A diplomação é o momento em que o TSE confirma que o candidato eleito foi o Lula, certo? E que o candidato eleito tem que mostrar a documentação exigida, Dentre as documentações, tem as certidões negativas, Tem que provar que ele é ficha limpa, Bueno. Ele não tem como provar isso aí, porque ele de fato não é ficha limpa. Se ele fizesse isso, se fosse apresentado documentos, seriam documentos falsos. Outro crime, falsidade ideológica. Bom, eles fizeram aquele teatro da diplomação, não apresentaram os documentos e não podia também diplomar porque estava sob júdice o resultado, não é? Então, já que o TSE, o STF não se manifestaram e estava na Justiça Militar. Então, essa situação estava sob júdice e não tinha apresentado os documentos. Então, aquilo foi um teatro e teria que ser publicado no Diário Oficial da União. Eles não publicaram. Por que eles não publicaram? Eles não publicaram até hoje porque, se publicassem, caracterizava um crime, consumava o crime. Então nós temos nessa semana, a última semana, nós vemos o governo quieto, o Superior Tribunal Militar quieto, aguardando a publicação no Diário Oficial. Eles não publicaram, nem vão publicar, porque eles sabem que, se publicar, serão presos. Crime. Só que tem até sexta-feira, dia 30, para publicar. 31 é feriado, é sábado, não sai Diário Oficial da União, e domingo, dia 1º, seria a posse. Então, essa é a sinuca de bico. Esse é o checkmate que Alexandre de Moraes e companhia estão. Eles não têm o que fazer, fim de linha, acabou. Eles imaginavam que, com as narrativas da imprensa, de golpe, de que Bolsonaro não aceita a derrota, o povo se manifestando, a imprensa internacional se manifestando, eles conseguiam passar por isso aí. Mas se enganaram profundamente. Aí entra a segunda jogada de mestre da equipe. Esses 2 meses, eles trabalharam pesado no exterior, mostrando para o mundo a fraude.
para o mundo o que realmente aconteceu e vem acontecendo no Brasil. Tudo começou na primeira semana após a eleição. Claro, com a ajuda preponderante da imprensa conservadora americana amiga. A partir daí, espalhou-se pelo mundo. Hoje, o mundo sabe mais da fraude do que aqui no Brasil. Porque essa nossa imprensa, né, maldita aqui, distorce tudo, 24 horas criando narrativas, mentiras. Então deixa muita gente em dúvida. Mas lá fora foi criado todo um ambiente favorável. Quando a Carla Zambelli foi para a Comissão de Justiça e Direitos Humanos da OEA, da ONU, o próprio Eduardo Bolsonaro da Copa, né, que levou documentos para passar para todas as delegações, todas as embaixadas trabalhando, foram 2 meses trabalhando forte para criar um ambiente que pudesse anular qualquer narrativa da imprensa internacional. Isso matou eles. Eles contavam com essas narrativas da imprensa internacional, com a narrativa da nossa imprensa, com o apoio da população. E aí entra o povo na frente dos quartéis. Eles não esperavam. O povo há 60 dias na frente dos quartéis, é a terceira linha de defesa, né? Não cedendo, isso aí matou eles, acabou com eles. Tanto que eles estão há 2 meses fazendo de tudo para tentar tirar o povo da frente dos quartéis e não conseguem. Ficou muito difícil para eles. Beco sem saída, acabou. Não tem como reverter. Eles só têm uma saída, quer dizer, uma tentativa. É ir para o tudo ou nada, tentando a guerra, desestabilizar, indo para as ruas, quebrando ônibus, incendiando ônibus, colocando bombas, enfim, explodindo restaurante, e para o tudo ou nada, para criar uma situação de um erro, uma tentativa de um erro de uma das 3 linhas, ou mesmo uma confusão geral para que seja abafado essa parte técnico-jurídica que eles estão barrados. É uma tentativa. É a única. Mas até aí eles têm tido insucesso, porque as 3 linhas estão muito conscientes e muito tranquilas. Vê que o exército quieto, não reage, ninguém reage, eles ficam desesperados, que eles precisam do confronto. Ao contrário de que uma parte da população imagina, que o exército é frouxo porque não reage, Bolsonaro é frouxo porque não faz nada, dia 31 está chegando, dia 1º está chegando e nada é feito, é justamente ao contrário. Não é para nada ser feito. Tudo o que eles queriam é que nós fizéssemos alguma coisa, reagíssemos. O que tinha que ser feito já está feito. Eles estão no checkmate. É eles que têm que se virar para sair do checkmate, que não tem saída, é claro. Entendeu? Então, eles procuram e vão procurar mais intensamente, nessa última semana, o confronto. Quando chegar na sexta-feira, não foi publicado, não tem diplomação, acabou para eles. Se publicarem, opa, consumado o crime, serão presos. Eles sabem disso e estão desesperados, sem saber o que fazer. Essa é a razão do Bolsonaro, até hoje, dia 26, não se movimentar
nem 1 milímetro em relação a desocupar o Palácio da Alvorada, que teria que ser feito no dia 15 de dezembro. Nada, nenhuma movimentação, nada na passagem de comando das Forças Armadas, nada no Ministério da Economia, que eles não conseguem ter informação nenhuma, nem passar na frente do Ministério da Economia. Enfim, acabou. Então, podemos ficar tranquilos, acompanhando e sabendo que acabou. Fim de linha.